estimado Padre Carlos, nosso pároco, queridos ministros do canto, da palavra e da comunhão, responsáveis pela novena do Divino Espírito Santo neste ano de 2021. No ano passado, praticamente, não celebramos a festa do Divino, em razão dos fechamentos. Neste ano, mesmo respeitando os distanciamentos e as orientações sanitárias, nós estamos realizando em toda a diocese a festa do Divino Espírito Santo, que é uma tradição bonita, profunda, que marca o coração do povo, as cantigas, a folia da cidade, a folia da roça, as rezas, as novenas, tudo nos leva ao coração de Deus pelo fogo do Espírito Santo. No Evangelho de hoje, nosso Senhor Jesus Cristo nos dá uma palavra muito concreta. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. A igreja, meus irmãos, nunca diz para nós que a vida é fácil. Viver exige uma entrega, um sacrifício de fé muito grande. Pois na vida nós temos muito mais tristezas do que alegrias. Nós temos muito mais provações do que satisfações. Mas por que o mundo é assim? Por que Deus deixa que o mundo seja marcado pela tribulação? Não é Deus o culpado das tribulações. Não é Deus culpado pelo sofrimento que o mundo vive e sempre viveu. A base do sofrimento está na opção pelo pecado que os nossos primeiros pais fizeram no paraíso. E esta realidade tornou-se uma presença solidária na humanidade inteira. Nós já nascemos com o pecado original. Já nascemos predispostos ao sofrimento e à provação. Porque esta foi uma opção da humanidade. A soberba, o orgulho, entrou no coração de Adão e Eva através da tentação do demônio. E todo esse sofrimento entrou na humanidade. E quando as pessoas questionam, mas por que nós sofremos? Porque a humanidade optou por isso. Mas por que Deus deixa o sofrimento? O sofrimento é uma consequência. E Deus deu a nós a grande prova que Ele mesmo quis assumir as nossas dores. O próprio Deus encarnado em Cristo, segunda pessoa da Santíssima Trindade, veio a este mundo para, a partir do nosso sofrimento, nos mostrar que tudo passa, que a vida ela é marcada por provações e a nossa existência está em buscar sempre a superação no dia a dia das nossas dores. Uma superação pela fé, pela esperança e pela caridade. Isso é bonito. De forma que
para os cristãos, o sofrimento passou a ter um sentido positivo. As provações, elas não são totalmente negativas na nossa vida. Os cristãos aprendem com as provações, aprendem com os sofrimentos. Agora, no início da missa, eu estava a recordar de duas famílias. Uma da minha família, que no passado, dos vários filhos, 5 eram deficientes. E uma família vizinha dos meus pais, onde nasci, tinha vários filhos, e me parece que 4 eram deficientes. Esses pais nunca reclamaram. Cuidaram desses filhos com muito amor, com pobreza, com sofrimento, porque eram cristãos. O cristão olha para a tribulação, para o sofrimento, com o olhar de Cristo. É o olhar de Jesus que dá sentido à nossa existência nesse mundo. E por isso ele diz: no mundo tereis tribulações, muitas tribulações. Mas tende coragem, eu venci o mundo. Se Jesus venceu o mundo, nós também somos chamados a vencê-lo. Como nós vamos vencer as tribulações? Como vencer o sofrimento de uma morte, de uma doença grave, das perdas, da quebradeira econômica, do medo? Como vencer isso? Pelas nossas forças, praticamente é impossível. Porque nossas forças são miúdas, são pequenas. Aqui entra a importância do Divino Espírito Santo. Porque o Divino Espírito Santo é a graça incriada de Deus. É a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Veja como a lógica de Cristo é extraordinária na nossa vida. Nosso Senhor nos deu exemplo com a sua vida e prometeu o Espírito Santo. Eu irei ao Pai, eu volto ao Pai, mas não vos deixarei órfãos. Eu derramarei sobre vós o meu Espírito. E nosso Senhor cumpre com a sua promessa. E esta semana, nesses dias de novena do Espírito Santo, nós recordamos isso. 40 dias após a ressurreição, nosso Senhor ressuscitou, voltou ao Pai. Depois da sua ressurreição, ele ascende-se ao Pai, ele volta ao Pai. Quinta-feira passada, completou-se os 40 dias. Geralmente, no Vaticano, em muitos lugares, se celebra a Ascensão na quinta-feira, antes do 7º domingo da Páscoa. E já na sexta, começa a novena de Pentecostes. E nós estamos nela. Veja, meus irmãos, que os apóstolos, na leitura que nós ouvimos hoje, eles falam do batismo de João. O batismo de João é um batismo de conversão. Mas o batismo no Espírito, o batismo de Cristo, é o batismo da nova vida. Pelo batismo nós recebemos já o mistério da Trindade em nós, o Espírito Santo já nos marca com o batismo, para que nós sejamos novos. E o Espírito Santo nos adverte. O Espírito de Deus nos fortalece, dizendo coragem,
as mesmas palavras de Jesus. É interessante que, a partir do momento que os primeiros cristãos recebem o batismo, eles recebem o Espírito Santo, falam novas línguas, cresce no louvor e as comunidades vão nascendo. É o Espírito de Deus que suscita as comunidades. É o Espírito de Deus que nos coloca de pé diante das tribulações. A igreja nos ensina que a palavra de Jesus é verdadeira. Não tenhais medo. Eu venci o mundo. Tanto que os cristãos martirizados, eles não tinham medo da morte. Eles morriam orando, cantando salmos diante dos seus algozes. Porque o cristão não é um cidadão deste mundo. O cristão é cidadão do céu, porque o seu batismo permitiu que o seu nome já fosse escrito no céu. Por isso que na Santa Missa, antes de entrarmos no prefácio da missa, antes do santo, tem aquelas inserções do sacerdote com a resposta do povo. Corações ao alto. E o que vocês respondem? O nosso coração está em Deus. O coração do cristão não está no mundo. Não está na terra, está em Deus. Tem tanta gente vaidosa nesse mundo, que está com o coração no mundo. É uma tristeza, é uma pobreza enorme. Você ter o seu coração amarrado à vaidade. Daí que nós precisamos estudar os carismas, os dons do Espírito Santo, porque eles nos ajudam a ser humildes. Quanta vaidade o mundo tem, até mesmo na hora da morte. Anteontem eu dizia para os padres, para alguns padres, quando eu morrer, celebra a missa de corpo presente sem homenagem. No 7º dia também. Não se faz homenagem ao morto. Qual homenagem maior do que a missa? Nenhuma. Quando você celebra a missa para uma alma, basta. Quantas bobagens com essas missas espetaculares, com homenagens, com besteiras, com bobagens. Não tem que se homenagear o morto. Agradeça a Deus pela vida daquela pessoa cuja missa, o sacrifício foi celebrada nas suas intenções. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade, diz o eclesiástico. Por isso que a igreja nos ensina a rezar e a visitar o cemitério na segunda-feira. A gente olha no cemitério e percebe como as coisas passam. Como é importante para o cristão cultivar a humildade. Ninguém fez homenagem para Jesus na hora do seu sepultamento. Para quê? Agora é moda. Você vai celebrar a missa de corpo presente, é tanta gente para fazer homenagem ao morto. O morto está escutando nada. 7º dia, a mesma coisa. Aí vem as pessoas com aquelas mensagens psicografadas, foi atrás de um médium e trouxe aquelas psicografias para ler na missa. Isso não é católico. Aprenda isso, gente. Não tem mensagem maior do que a Santa Missa. O que vale para uma alma
essas mensagens, músicas, cantos. Ah, porque fulano gostava muito. Eu me lembro uma vez, um senhor que faleceu, eles queriam ofertar na missa os pitos dele, os quimbas de cigarro dele, a caixinha do seu rapé, do seu pó que ele cheirava, o canivete de cortar o fumo, as músicas, aqueles discos de músicas de Jacó e Jacozinho, Silveira e Silveirinha, Pedro Bento e Zé da Estrada, Biá e Dino Franco, tantas músicas. E ainda queriam que durante a missa tocasse as missas sertanejas do Tião Carreiro e do Pardinho e de outros cantores caipiras que ele gostava. Não entenderam nada. Já chega no velório que uma radiola tocou à noite e o dia as músicas sertanejas durante o velório do senhor, daquele homem, um homem bom, meu amigo, um homem honesto, gostava dessas coisas. Mas levar isso para a missa? Não, isso era coisa da vida dele. Não precisa disso. Católico é chamado a ser humilde. Esses túmulos muito chique de cemitério é uma perca de tempo. Se vocês forem no cemitério daqui, eu não lembro se eu conheço o cemitério, eu não lembro se eu já fui no cemitério aqui. Mas vocês vão ver túmulos que custou muito dinheiro, que está tudo abandonado. Você faz aquele túmulo, gasta um mundo de dinheiro, podia fazer 2 casas para os pobres que estão no relento. Faz aquele túmulo tão chique, depois de uns 20, 30 anos não tem mais família, que ele vai acabando, ninguém nem sabe de quem é aquilo. Vai caindo os nomes, o povo vai pisando naquilo, vai quebrando. Bobagem. Tudo passa, gente. A alegria do cristão é estar na unção do Espírito Santo. O Espírito de Deus, que passa sobre nós, que paira sobre nós, dizendo para a gente, basta Ele. Basta o Espírito. Basta que a gente fique cheio do Espírito Santo. Um casal que tem o Espírito Santo no seu casamento jamais vai conhecer divórcio. Os jovens que vivem a graça do Espírito Santo, a pureza, que namora com decência, com honestidade, nunca vão sofrer. Mas a vaidade, os prazeres do mundo, a bebida, o sexo, as drogas, e as pessoas vão se enchendo dessas coisas, de vaidade, de tatuagens, de piercings. Outro dia, uma pessoa com muitas tatuagens me pedia, reza para mim. Eu era vazio, pintei meu corpo todo. Hoje eu sou uma pessoa de Deus convertida. Tenho tanto arrependimento e essas figuras parece que elas ficam mexendo na minha pele. Reza. Bobagem, para que isso? Você já tem a marca do batismo? Sempre que as pessoas me perguntam, o que o senhor acha de eu fazer uma tatuagem? Eu acho que não precisa. É que quem faz, tudo bem. Mas você precisa de uma marca, se você já tem o batismo, que é a sua marca. O batismo é uma marca tão grande, a tatuagem só as pessoas veem. A marca do batismo as pessoas não veem, só os anjos conhecem e Deus. Por isso que o diabo sabe quem é batizado. Perfeitamente, vê a marca. A alma é marcada. Essa alma é adquirida por Cristo porque ela é batizada. Mas não basta, meus irmãos, ser apenas batizado. É preciso deixar que o Espírito Santo nos rebatize com seus carismas, afervorando a graça do batismo que nós já temos dentro de nós.
iluminando a gente por dentro, enchendo o nosso coração de paz, de vitória. Que grande beleza é o Espírito Santo em nós. E na festa do divino, nós temos a coroa e a bandeira, que são dois elementos que compõem esse mosaico da beleza do divino, da sua festa, da sua novena. A bandeira. A coroa que nos mostra que Deus tem o seu império. O Espírito é o império do amor. Esse amor que gera serviço, que gera perdão, que gera união na família, que gera beleza comunitária na paróquia, na comunidade. O Espírito que vai movendo, esse é o império do Espírito. E a bandeira representa a sua nuvem. Nós temos o costume da bandeira passar por cima de nós. E a gente recorda esta nuvem divina de Deus que nos protege. O Espírito é a nuvem do amor que vem do coração do Pai e do Filho sobre nós. E nós vivemos agora o tempo do Espírito. A igreja vive o tempo do Espírito. O Espírito da verdade, o Espírito que não erra, o Espírito que é a força do Pai e do Filho derramada em nós para que a verdade não fuja de nós. E quem está cheio do Espírito Santo não tem medo desse mundo, não tem medo de nada nesse mundo, porque o medo é dos fracos e a coragem é dos fortes. Os fracos são os que não têm Deus e os fortes são os que vivem o seu batismo. Meus irmãos, acreditemos no céu. Tenhamos a consciência que não pertencemos a este mundo. Nós pertencemos a Deus, nós viemos de Deus. A nossa cidade é o céu. Nós estamos neste mundo passageiramente para fazer esta prova com o divino, de amar, de perdoar, de ter inteligência, de ter ciência, de ter piedade, de ter temor divino, de ter a prudência e a fortaleza, esses dons maravilhosos do Espírito. A igreja é obra do Espírito Santo. Por isso que a igreja é um dom, ela é de direito divino. Jesus estabeleceu a igreja e ela se assenta sob a palavra de Deus, sob a tradição e o magistério ordinário. A gente escuta tanta coisa na internet de gente que quer mudar a igreja, que quer adaptar a igreja, que deseja adaptar a igreja ao mundo. Não. A igreja não pertence a esse mundo, ela é Cristo ressuscitado. Ela é o tempo do Espírito. Os homens têm o seu tempo cronológico, o seu cronos, mas a igreja pertence ao Kairos, pertence à graça de Deus, pertence ao Espírito. É o Espírito de Deus, o vento do amor do Pai e do Filho amoroso, que vai soprando a igreja. Aqueles que querem fazer da igreja os seus caprichos, eles não herdarão o sopro do Espírito. Eles continuarão mortos como aquele boneco de barro que Deus fez na obra da criação, que foi Adão e Eva, antes do sopro. Quem não obedece, quem não segue aquilo que é o coração da obediência da igreja, se torna morto. Não tem mais o ruar, o sopro de Deus, pois Deus fez aquele barro, soprou nele e ele se tornou vivente, Adão. A partir do momento que eu deixo o pecado governar meu coração, a desobediência, a irresponsabilidade, eu vou perdendo o sopro de Deus.
aí eu fico apenas à mercê do vento deste mundo. E a ventania deste mundo é o pecado, são as obras da carne, as injustiças. E aí tem gente que chega ao cúmulo de abençoar o pecado, de achar que o pecado é bom. É o que nós estamos vivendo em nossos tempos. Gente que está numa vida que não agrada a Deus e quer a bênção. Gente que está na desobediência e que quer a bênção. E o sacerdote desobediente que dá essa bênção, ele não liga o coração desta pessoa ao céu. É dever do padre, do sacerdote, levar as pessoas a Deus através do arrependimento dos seus pecados, de uma boa confissão e de uma busca de santidade. Esse é o papel do sacerdote. E a gente louva a Deus pelos sacerdotes, sobretudo na nossa diocese. Os nossos padres não pararam durante essa pandemia. Nós não tivemos lockdown na nossa diocese. Tivemos que ceder às truculências da obscuridade, das autoridades que mandaram fechar para as missas, mas nós não fechamos as nossas igrejas. Mesmo que mandaram fechar, nós não fechamos, porque a casa de Deus não pode ser fechada. Nossos sacerdotes não deixaram de atender, de rezar, de celebrar. E todos sabem que os nossos padres, juntamente com o bispo, nunca concordaram com estas obscuridades de fechar a igreja às celebrações da Santa Missa, dos sacramentos. Nós sabemos da responsabilidade que temos para estabelecer a higienização, os distanciamentos, como deve, para ajudar a não propagar o vírus. E eu estou seguro de que nas nossas missas ninguém contraiu o vírus. Ninguém. A igreja é para isso, é para santificar o povo de Deus. Nós não podemos ceder aos homens. Nós temos que ajudar no bom senso, na responsabilidade. A igreja nunca fugiu da sua responsabilidade para colaborar com a superação dos sofrimentos e dificuldades da vida. Mas esta pandemia, ela trouxe muito da carne, muito do pecado, da mentira, da divisão, da confusão, da falta de amor. E nós não podemos concordar com autoridades que nem sabem o que é a igreja, que não têm o mínimo de consciência do que é a religião, do que é a alma, porque grande parte das nossas autoridades não sabe o que é isso, não tem formação religiosa, ao ponto de nós termos indicativas na diocese de autoridades que queriam fechar as igrejas 24 horas e a missa ser online com o padre e uma pessoa. Eu vou esperar passar a pandemia e fazer um ofício a essas autoridades, pedindo a elas que estudem mais, que procurem conhecer o que são as coisas da igreja. Isso é obscuridade. O bispo não pode concordar com isso. Nós colaboramos, ajudamos. Uma missa com 30% de pessoas na igreja, com máscara, com álcool em gel, essas coisas, não tem a mínima possibilidade de ajudar a proliferar vírus. O que prolifera são as festas escondidas, são os ônibus e aviões abarrotados, são os bares, muitos lugares aí cheios, festas. Igreja não. Na igreja todo mundo vem arrumadinho, quem está
com sintoma de gripe não vem, não tem perigo. E assim nós obedecemos ao que Deus quer de nós. Eu sou muito feliz com os nossos sacerdotes, nossos padres, que durante essa pandemia não fugiu da raia, atendendo confissões, fazendo os velórios, celebrando, exigindo das autoridades o direito da igreja de celebrar com o povo e preparando o povo para a coragem, não para o medo. E hoje nós já temos provas. Aonde fechou tudo é onde mais morreu gente. Onde foi feita a responsabilidade com os cuidados, mas deixando as coisas funcionar, funcionou muito melhor. Isso é no mundo todo. Grande parte desses lockdowns, desses fechamentos, não teve base científica nenhuma, mas foram fundamentados nos critérios meramente humanos, desavisados, num voluntarismo sem um fundamento científico seguro. Mas a certeza, meus irmãos, que tudo vai passar. Tudo vai passar, a vacina está andando, as pessoas estão se cuidando e tudo vai passar e nós vamos voltar àquilo de antes. Não ao novo normal da nova ordem mundial, que quer dizer para nós, vocês não foram à igreja e não morreram. Ninguém precisa de igreja, ninguém precisa de oração, ninguém precisa de Deus. Esse ateísmo da nova ordem mundial, ele é de pé de barro. Ele vai quebrar por si mesmo, porque não tem consistência. O Divino Espírito Santo vai agir para desmoronar todas estas misérias do pecado que cobre a multidão deste mundo. Que Nossa Senhora, esposa do Divino Espírito Santo, nos ajude a viver a obediência ao Divino Espírito Santo. E neste momento nós vamos cantar a folia, o canto da folia do Divino, e as duas bandeiras vão fazer umas duas voltas no meio do povo, a bandeira mirim daqui, a bandeira adulta daqui, e nós vamos sentir na bandeira esta nuvem do Espírito que nos ama e que nos fortalece. Amém. Vocês podem ficar sentados em atitude de oração.